Olá, irmãos, a paz do Senhor. Pela graça do Senhor, estamos aqui mais uma vez para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre as demandas do discipulado. Nós, seguidores de Cristo, somos discípulos. Discípulo quer dizer aprendiz, aquele que está aprendendo de Cristo. Vocês lembram bem quando Jesus começou seu ministério, que ele tinha um monte de seguidores, milhares de pessoas, mas teve um dia que entre esses seguidores ele escolheu 12 para ser apóstolos. E no meio dessa multidão ainda teve um dia que ele escolheu 70 discípulos para ir pregar o evangelho. Então, discípulo é um seguidor com comprometimento com aquele a quem segue. Eu queria ler o texto aqui. Mateus capítulo 5, a partir do verso 13, Jesus disse assim aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, para que dê luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Se tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos seus membros se perca do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Li até o versículo 30. As demandas do discipulado. O primeiro sermão pregado por Jesus, denominado Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, aconteceu nas colinas sudoeste do Lago Genezaré. Jesus reunia a multidão ali no monte e começou a pregar, começou a ensinar. Jesus não era um pregador eloquente que gritasse, ou que pulasse, ou que batesse no púlpito, mas Jesus ensinava sentado em estilo de estudo bíblico, ensinando os seus discípulos. Nesse sermão, ele expôs com muita clareza o que Deus espera daqueles que se dispõem a participar do seu reino. Deus tem um projeto. Não é de qualquer maneira que a gente participa do reino de Deus. Tem que ser do jeito de Deus, com compromisso. O discípulo de Cristo é alguém escolhido e chamado para fazer a diferença como luz do mundo e sal da terra. Se não for assim, não serve. Se não for para você fazer diferença, você ser apenas um seguidor de longe, como Pedro, quando Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que Pedro começou a seguir Jesus de longe. Teve medo do que ia acontecer. A luz dissipa as trevas e nos leva a enxergar com clareza tudo ao redor. Onde a luz chega, as trevas vão embora, né? A treva e a luz não combinam. Já o sal é para preservar. Sal é usado para preservar aquilo que está se perdendo. E como o mundo está precisando de sal, né? Para salgar essa geração que está se perdendo aí no pecado, na maldade, no erro. Como cidadão do reino, o que Jesus espera é que estejamos comprometidos com os princípios do Evangelho. O Evangelho de Cristo é um Evangelho de princípios. Eu não posso seguir o Evangelho de qualquer maneira, do meu jeito. Eu preciso seguir do jeito que Jesus quer que eu siga, se eu quiser participar do Evangelho. No verso 16, ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Ou seja, o Evangelho é de testemunho, não é só de palavras. O Evangelho, eu preciso viver o Evangelho para que as pessoas vejam. Eu preciso pregar aquilo que eu faço e fazer aquilo que eu prego, senão não serve. Não tem valor algum se eu não vivo de acordo com a palavra que eu prego. Evangelho de testemunho. Em 1 João capítulo 2, verso 6, João diz assim: aquele que diz que está em Cristo também deve andar como ele andou. E como Jesus andou? A Bíblia diz que Jesus fez tudo nesse mundo como homem, porém sem pecar. Em momento algum ele cedeu ao desejo da carne, ao pecado. Nunca transgrediu a vontade do Pai. Então João diz que eu tenho que andar como ele andou. E qual é a proposta para o discípulo? Quero citar aqui algumas propostas para o discípulo de Cristo. Primeira proposta do Evangelho: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, Mateus 5,6. O Salmo 89, verso 14, diz o seguinte: que o trono de Deus está firmado sobre a justiça e a retidão. Logo, o reino de Deus é um reino de justiça. É a coisa que a gente mais vê nos últimos dias, o povo pedindo justiça. Acontece tanta injustiça no mundo atual que as pessoas buscam a justiça dos homens e ela simplesmente não existe. Tudo é suborno, tudo é erro, é prevaricação, e nós não vemos a justiça dos homens funcionando, nem quase sempre não funciona. Mas a justiça de Deus funciona. Deus é justo, o seu trono é de justiça, o seu reino é um reino de justiça. O trono de Deus está firmado sobre a justiça e sobre a retidão, diz a palavra. O cristão manifesta ser justo, sendo ético e guardando os princípios do reino. Quanto mais perto de Deus, mais claro e transparente fica a sua vida. Tem uma música do Catedral que diz assim: quanto mais eu chego perto de Deus, mais eu me conheço, mais eu me vejo, porque perto de Deus fica claro, fica iluminado. Quando eu chego perto de Deus, eu vejo a mim mesmo, como se eu fosse na frente de um espelho bem iluminado. Eu vejo os meus erros, as minhas falhas, as minhas fraquezas, eu vejo o quanto eu sou dependente de Deus, o quanto eu necessito de ajuda do céu, o quanto eu preciso ser usuário da misericórdia do Senhor sobre a minha vida, o quanto eu preciso dessa misericórdia. Nós vivemos, na verdade, debaixo da misericórdia de Deus, que se Deus fosse nos tratar como merecemos, teríamos sido destruídos. Mas a Bíblia diz que como um pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece de nós e manda para longe de nós as nossas transgressões. Então esse é o nosso Deus, o Deus de misericórdia, e é nele que nós vivemos. Segundo ponto, ter um coração limpo diante de Deus. Efésios 4,31 diz assim: longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia, assim como toda malícia. O cristão não pode viver essas coisas. O cristão precisa ser controlado pelo Espírito Santo, não dominado, porque o Espírito Santo não domina ninguém. Mas quando você se deixa levar, ele controla a sua vida e te dá... não só te dá ânimo, mas te dá mansidão também, temperamento, domínio próprio, consciência daquilo que você precisa fazer para você andar na presença de Deus e ter um testemunho vivo da presença de Deus na sua vida. Filipenses capítulo 4, verso de 8 a 13 diz assim: tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, seja o que ocupe a vossa mente. A mente do cristão precisa estar ocupada com coisas boas. Não maquinar nunca o mal, não dar lugar ao mal na sua mente. Porque todo pecado nasce na mente, toda transgressão começa na nossa mente. E quando a gente dá vazão a esse pensamento, a gente começa a criar dentro de nós o desejo de cometer aquele pecado até que seja consumado. Então é preciso ter domínio sobre a nossa mente. Pedro falou assim que devemos cingir a nossa mente, cingir o nosso entendimento, porque não fique voando por aí, né?
mas seja preso ao corpo para que ele não venha nos levar a transgredir contra o Senhor. O Salmo 24, verso 3 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem entrará no seu lugar santo? E o verso 4 responde: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Davi, quando pecou contra Deus, ele pediu: Senhor, me dá um coração puro e um espírito reto, renova o meu coração, renova o meu espírito e dá-me novamente a alegria da salvação. Quando você não tem um coração puro, quando você não tem um espírito de retidão, você fica com o coração manchado, machucado, dolorido, e a sua comunhão com Deus fica contaminada. Nossas atitudes são resultado do que está acontecendo dentro de nós. Mateus 12:34 diz assim que a boca fala do que o coração está cheio. Não tem jeito de você falar bem, falar a verdade, de você viver a verdade, se você não tem a verdade implantada dentro de você. Se o seu caráter ainda não foi transformado por Deus, pelo Espírito Santo, não tem como você transparecer isso, porque não está dentro de você. Você vai falar, você vai agir de acordo com o que está no seu interior. E muitas vezes o interior está cheio de coisas ruins, né? Precisa ser purificado, ser transformado pelo poder de Deus. Terceiro, controlar as palavras. Talvez seja a parte mais difícil para o discipulado. O cristão comprometido tem cuidado com o que fala. Pois Tiago diz que a língua, sendo um membro pequeno, tem poder de destruição e como uma pequena chama incendeia um bosque. A língua também, com uma palavra mal colocada ou mal falada, pode causar grandes danos. Uma palavra mal falada pode destruir uma vida, uma família, um lar, pode destruir uma igreja até. Pode botar em divisão uma congregação por causa de uma palavra mal falada, coisa que eu já vi acontecer. Então é preciso tomar cuidado com a nossa língua, com o que falamos, porque isso é muito sério. O cristão precisa pensar antes de falar só aquilo que é proveitoso. Diz a própria palavra nos instrui a fazer isso. Não ser influenciado pelo mal. O sistema mundano é muito atrativo e não participar nos faz caretas e quadrados. Quando você fala com alguém que você não mexe com rede social, ele fala assim: nossa, você está atrasado no mundo. Muitas vezes isso tem causado tanto dano, tem coisa que é melhor se abster, ou controlar pelo menos aquilo que a gente faz, né? É muito atrativo. Principalmente para os mais jovens, é um grande desafio se desvencilhar das amarras do mundo. Usar a internet, por exemplo, é complicado, pois não há separação de conteúdos, ficamos expostos às vezes. Perde-se a noção da oposição entre luz e trevas. Às vezes você está olhando algo bíblico na internet. De repente aparece uma propaganda lá com pessoas nuas. Não tem separação, não tem filtro. A internet não tem filtro. Então é preciso tomar cuidado com o que você vê, com o que você fala, com o que você faz. Vigiar nós mesmos. Perde-se a noção da oposição entre luz e trevas. Número 4, amar e orar pelos inimigos. É outra coisa muito complicada que o discípulo deve fazer. Somente quem nasceu de novo e é guiado pelo Espírito Santo compreende essa mensagem. Este mandamento não é um imperativo, mas fruto de um coração submisso ao Espírito da graça. Deve ser espontâneo. Eu não devo obedecer mandamento porque é mandamento, mas eu preciso ter prazer em obedecer a palavra de Deus. Esse prazer deve estar no meu coração, essa alegria por ser obediente. E amar e orar pelos nossos inimigos não é fácil. Nós temos, por exemplo, uma questão muito séria que é com os nossos governantes.
As pessoas reclamam, as pessoas murmuram, as pessoas maldizem os governantes sem pensar que a Bíblia diz que devemos orar por eles para que tenhamos tempo de paz. Ainda que você não goste da pessoa, ele foi colocado ali pela permissão de Deus. Precisa de oração, precisa de cobertura. Então nós devemos fazer isso como discípulos de Cristo. O reconhecimento da soberania de Deus. O cristão verdadeiro tem como princípio de sua fé reconhecer a soberania de Deus e ser submisso a Ele. Submissão é tudo. Se você for submisso a Deus, você será abençoado com toda certeza. A vontade de Deus é soberana sobre as nossas vidas. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Romanos capítulo 12, verso 2. Porque fazer a vontade de Deus estabelece boa relação entre o homem e Deus. Mateus 12, 50. Jesus falando assim, meu irmão e minha irmã é aquele que faz a vontade de Deus. Certo dia Jesus estava pregando a multidão, chegou alguém e falou assim, mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, quer te ver. Ele falou assim, meus irmãos e minha mãe são aqueles que fazem a vontade de Deus. Porque faz a vontade de Deus tem morada permanente. 1 João capítulo 2, verso 17. Porque anda seguro, segundo Crônicas 20, 20, e tem acesso ao reino dos céus, Mateus 7, 21. Submissão requer renúncia. O reino de Deus é um reino de renúncia. Então, se você não está disposto a renunciar a tudo quanto tem, você não pode estar no reino de Deus. O sermão de Jesus parece muito radical às vezes. Por exemplo, se fosse levado em conta de maneira literal, arrancar o olho direito por causa de escândalo, havia uma multidão de pessoas cegas, de mutilados, porém a ênfase dada por Jesus nos leva a entender o quão sério é seguir os passos de Jesus. Ele disse assim que, no texto que nós lemos, se o teu olho direito te escandalizar, arranca e joga para longe de ti. É melhor entrar na vida cego do que tendo os dois olhos e ir para o inferno, né? Da mesma maneira, falou do braço direito. Se a tua mão direita te escandalizar, arranca e joga para longe de ti, porque é melhor entrar na vida faltando uma mão ou um braço do que ir com os dois para o inferno, né? É renúncia radical. Renunciar é desistir da posse de um direito espontaneamente, é voluntário, é escolha. Você escolhe renunciar. A condição para ser discípulo de Jesus é renunciar. Mas se você não quer renunciar, você não pode ser discípulo. É preciso ouvir. Jesus sempre usou o termo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvir é o primeiro passo para experimentar grandes mudanças. Nossa vida é transformada quando nós ouvimos a palavra, quando nós ouvimos a pregação da palavra. O segundo passo é praticar. Tiago, capítulo 1, verso 22, ele diz assim, sejam vós praticantes da palavra, não somente ouvintes. Ele diz assim, aquele que ouve a palavra e não pratica é como alguém que olha no espelho, vê a sua aparência, quando vira as costas, não lembra mais como era. Não deixa fruto nenhum na nossa vida, quando nós ouvimos, não praticamos. Quantas pessoas têm feito isso? Até frequenta a igreja, ouve a palavra todos os dias, mas quando sai lá fora, volta à vidinha normal. Como Pedro, vocês lembram quando Jesus morreu, foi crucificado, Pedro chegou para os discípulos e falou assim, vou voltar a pescar, voltar para a minha vidinha cotidiana. Depois de mais de 3 anos seguindo o mestre, ele voltou à pescaria, né? Mas Jesus foi lá na beira do lago e o resgatou. Muitas pessoas têm uma vida na igreja e outra lá fora. Então, praticar a palavra é mais importante do que ouvir. Na palavra dos 2 fundamentos está a diferença do que ouve e pratica, do imprudente. O evangelho é radical. Os mandamentos de Jesus são radicais. Expressões como quem não nascer de novo,
Quem não renuncia a tudo quanto tem, quem não segue após Jesus, não pode ver o reino de Deus. Jesus, ele não obriga ninguém a segui-lo. Ele faz convites, sempre um convite. Mas para segui-lo precisa ter renúncia, precisa ter mudança de vida, precisa ter transformação. E essa transformação só é obtida através da comunhão com Deus. Não basta frequentar a igreja. Muitas pessoas acham que frequentar a igreja é a solução. Vir aqui, ouvir a palavra, voltar para a sua vida normal. Não basta carregar uma Bíblia. Tem pessoas que carregam a Bíblia e não entendem nada dela. A Bíblia está empoeirada. Muitas vezes na sua casa a Bíblia aberta no Salmo 91 diz que é para proteger. Isso não tem valor algum diante de Deus. A Bíblia precisa ser guardada no coração. Não basta falar o cristianês. As pessoas aprenderam a falar misericórdia, sangue de Jesus e essas coisas, uma linguagem cristã, e pensam que com isso resolve as coisas. Jesus não tem compromisso com quem não segue, mas compromisso com aqueles que estão fazendo parte do reino. Não basta gostar de música gospel. Tem pessoas que dizem assim, eu só ouço música gospel agora, pensando que com isso está dentro do reino de Deus. O reino de Deus é coisa bem mais séria. E o principal ponto para fazer parte do reino de Deus é a renúncia. Jesus disse assim, aquele que coloca a mão no arado e começa a olhar para trás não está digno do reino de Deus. Não é apto para estar no reino de Deus. A renúncia é aquilo que Jesus chamou os pescadores na beira do lago. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. E como pescaram, né? Depois da ascensão de Jesus, eles pregaram o evangelho no mundo inteiro da época. Em todos os cantos da terra foi pregado o evangelho, porque foi um mandamento de Jesus que foi plenamente cumprido através daqueles 12 homens que ele treinou. Então, o compromisso nos dias de hoje ele é nosso, como igreja do Senhor, representante do Senhor aqui na terra. Nós precisamos estar preparados, estar submissos à vontade de Deus para proclamar esse evangelho a toda criatura, até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Meus amados, por hoje é só. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa meditar nessa palavra e ser um discípulo verdadeiro, um discípulo radical que exige de você mesmo uma qualidade de um bom discípulo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.